Nessa noite eu gostaria de falar sobre culpa e arrependimento. Uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. Lucas 13, versículo 3 diz assim: mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. E Mateus 27, 3 diz assim: quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Aqui está a diferença entre culpa e arrependimento. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ensina de forma profunda as verdades do Senhor. Nós possamos, ó Deus, nessa noite, agora, neste momento, não somente ouvir a Tua palavra, mas apreender em nosso coração. Que nenhuma influência, a não ser a Tua, esteja aqui neste lugar. Em nome de Cristo Jesus. Final de ano, tá pertinho, falta apenas 7 dias. É interessante como o final de ano nos direciona para uma reflexão. Algumas pessoas fazem um balanço. Não deveria, somente no final de ano. Eu acho que nosso balanço como cristão devia ser todo final de dia. Mas tem algumas pessoas que acumulam o ano todo, né? Para fazer um balanço no final, como se fosse uma empresa, uma loja. Mas hoje nós queremos fazer esse balanço. Não vou deixar para o dia 31, porque dia 31 vai ser outra mensagem. Os irmãos já pararam esses dias? Acho que não, está muito agitado, né? Final de ano é sempre agitado também. Para perceber o quanto os irmãos cresceram ou decresceram espiritualmente. Os motivos pelos quais nós crescemos e pelos quais decrescemos. Interessante que a questão da culpa e a questão do arrependimento está muito ligada ao pecado. E também está ligado ao pecado o meu crescimento espiritual ou não. O pecado continua sendo e vai ser sempre o motivo principal do meu crescimento espiritual ou não crescimento espiritual. Na verdade, não é o pecado em si, é o que eu faço com o pecado quando ele bate à minha porta. E que na Bíblia tem o sentido de tentação. O pecado, antes de entrar no meu coração, ele bate. Ele se apresenta. E o pecado nunca se apresenta com chifre, olho vermelho, nem tridente na mão. Ele sempre se apresenta como uma oportunidade de prazer. E esse ano, o que foi que aconteceu durante esse ano que te fez se aproximar mais de Deus ou te afastar mais de Deus? O que foi que pegaram você fazendo que te trouxe culpa? E o que foi que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração que te trouxe arrependimento? Nos países mais desenvolvidos do mundo, tipo Japão, que tem também corrupção, quando os grandes líderes ou políticos ou empresários são pegos em alguma falcatrua, eles se matam. Porque eles constroem uma imagem de homens íntegros, de caráter, e de repente, quando a família toda sabe que ele não é aquela integridade toda, eles não enfrentam a situação e acabam se matando. Culpa, remorso, como foi Judas. Mas a palavra do Senhor diz, de uma forma categórica, mas se
não se arrependerem, que não é culpa e nem remorso, todos vocês também perecerão. Isso, espiritualmente falando, teologicamente falando, é inferno. Não adianta minimizar a situação. Existe uma necessidade, e sempre vai existir uma necessidade do ser humano de se arrepender. Vocês acreditam que existe uma vida eterna? Crê ou não crê? Mesmo aqueles que não frequentam a igreja, que não conhecem Deus, desejam viverem eternamente. Por quê, gente? Ora, ninguém sentiria falta daquilo que nunca teve. O ser humano já teve a eternidade nas mãos e perdeu. É por isso que a ciência fica nessa sangria desatada de querer que o homem viva eternamente. A fonte da juventude. Se existiu um dia a eternidade, eu vou recolocar aqui minha frase. Se existe o desejo inato do homem ser eterno, é porque um dia ele era eterno. Ele foi eterno. Ele perdeu a eternidade. E está na busca da eternidade. E Jesus dá uma fórmula simples para o homem ter de volta a eternidade. A palavra, a atitude é arrependimento. Não é culpa, não é remorso. Só que, até chegar lá, nós precisamos de algumas atitudes nossas. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês o que significa a diferença entre culpa e arrependimento. Todos nós temos o nosso momento de reconhecimento de nossos erros. Mas será que o abandonamos? Todos nós temos aquele momento de que não tem jeito, me pegaram, eu tenho que reconhecer meu erro. Mas será que se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente não vai fazer de novo? A gente não vai errar outra vez? Como identificar se essa tomada de consciência do pecado é um arrependimento genuíno ou um simples remorso ou sentimento de culpa? Observe como Jesus trata desse assunto aí em Lucas 13:3. É definitivo, olha, se você não se arrepender, não é se você não se sentir culpado ou não ter remorso, arrependimento. Sem arrependimento, segundo a Bíblia, não há salvação. O que há é destruição. Porque não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Amenizar, tem muita gente carregando uma cruz de isopor, um evangelho meio light. Tem muita gente nas igrejas que estão passando a mão pela cabeça de si mesmas. Estão levando a vida como aquele pagodeiro canta. Como é que é? Entende, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida não leva. A vida não ensina, a vida cobra. A vida é um rio que tem um curso só, que é a perdição. Esse negócio de vou viver uma aventura, você pode não voltar mais. Eu nasci no lar evangélico, eu nunca experimentei outro lado. Experimente, você vai ver. Você pode não voltar mais. Você pode entrar no rio da vida que te leva. E você pode não voltar nunca mais. Dê glória a Deus por você ter nascido no lar evangélico, pais crentes que te orientaram e que você não precisou experimentar as drogas, a prostituição, os roubos, os assaltos, as falcatruas, para depois você se arrepender. Você vê que às vezes até os evangélicos valorizam isso. Ah, que bênção!
Aquele homem já foi ex-assassino, ex-drogado, ex-prostituto, ex-não sei o quê, oh, glória, amém. Tá, Deus faz isso? Faz. Mas a maioria, meu irmão, não precisou passar por isso, não. Se eu for contar meu testemunho aqui, vocês vão dizer assim, o pastor João se converteu, não sei por quê. Porque levava uma vida muito pacata. E não era crente, não saía, não fazia farra, não... Minha mulher tem muita sorte. Eu sentia uma necessidade de conversão, porque existia um vazio profundo dentro de mim, não porque eu era tudo isso, ex. Mas aí, agora, por quê? Você não precisa passar por isso para haver arrependimento, porque o pecado maior não é tudo isso que as pessoas fazem de errado. O maior pecado é você conhecer a verdade, experimentar a verdade e não aceitá-la. É ter a graça de Deus nas mãos e jogá-la fora. O pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Interessante, o pecado não perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Raciocine comigo, por que isso? Quem é que nos convence de todo pecado, justiça e juízo? O Espírito Santo. Se você fecha os seus ouvidos para a voz do Espírito, você está blasfemando. Você não vai se arrepender, você não vai se convencer. Pois tem muita gente dentro da igreja que já taparam seus ouvidos para o Espírito Santo de Deus. Não há perdão. Que se tenha lá fora até compreensível, mas dentro da igreja, batizado, que conhece a verdade, e a Bíblia é bem clara quanto a isso. O arrependimento, sem arrependimento não há salvação, meu irmão. E Jesus estava se referindo exatamente à condição espiritual do homem que precisa para ser salvo da morte espiritual. Primeiro, reconhecer seu estado pecaminoso. Todos nós, independente de sermos crentes ou não, nós temos pecado. Pastor, o que é isso? Vou explicar. O fim do pecado é a morte espiritual. Ou seja, sem condições nenhuma de entrar na presença de Deus. O Deus que é santo. O pecado, nas nossas vidas, nos bloqueia a presença santa de Deus. Se bloqueia a minha presença, a presença santa de Deus, significa que eu estou morto espiritualmente.